Bom dia a todos. Eu sou a Camila, coordenadora da Comissão de Tesouraria e Riscos do IBF São Paulo e diretora financeira e de gestão de riscos da AES Tietê, é uma geradora de energia renovável do Brasil. Aqui a gente tem, primeiro apresentando um pouquinho do Instituto, nós temos 4 comissões técnicas que tratam, né, de reuniões com alguma frequência, usualmente mensal, além de organização de eventos desse tipo, associados ao tema de cada comissão. Então, além da que eu coordeno de tesouraria e gestão de riscos, nós temos a de mercado financeiro de capitais, controladoria e contabilidade e a comissão técnica de tributos. Bom, gostaria de começar agradecendo os mantenedores do IBF, o patrocínio especialmente do CIT nesse evento, e speakers e participantes do webinar que estão aqui conosco agora. Gostaria de mencionar os próximos eventos que nós temos no IBF São Paulo. Nós temos agendado, por enquanto, para 29 de setembro, o encontro com a CEO do IBF Mulher. 30 de setembro, nós temos a reforma tributária, simplificar é preciso. Enfim, e no site, nos nossos mailings, constantemente nós atualizamos a agenda que está mais dinâmica do que nunca, desde que entrou a quarentena aqui, a gente compartilhando todo esse conhecimento através dos webinars. Agora, iniciando sobre a nossa live, a transformação nos meios de pagamentos e a influência do Pix, né, gostaria de agradecer muito a participação de todos, acho que é um tema, né, que vem sendo bastante abordado e a gente tem alguns diferenciais aqui no nosso, ou convidados com conhecimentos bastante complementares, temos o Banco Central, então certamente será uma apresentação, mas debate muito proveitoso para todos. Gostaria de começar passando a palavra aos representantes do CIT, como patrocinador, Matheus Almeida, o CFO do CIT, e o Leandro Quintal, ele é o diretor de produtos e canais digitais do CIT. Por favor, se puderem fazer a apresentação inicial, agradeço. Muito obrigado, Camila. Bom dia a todos. Bom, eu sou o Matheus Almeida, CFO do CIT no Brasil, né? Nós do CIT patrocinamos esse evento em parceria com o IBF sobre a transformação nos meios de pagamento e influência do Pix, não somente pela relevância do tema ao mercado, aos consumidores, sejam B2C, B2B, ao ambiente regulatório, entre outros, mas também pelo impacto que essa transformação tem nas nossas próprias empresas, no nosso dia a dia, nas nossas funções como CFOs, tesoureiros, profissionais de finanças e também nas nossas responsabilidades como líderes nas organizações onde a gente trabalha, em antecipar mudanças importantes como essa para as nossas próprias empresas e liderar nesse momento de transformação, né? Um pouco do CIT, e aí depois eu passo a palavra ao Leandro Quintal, também meu parceiro aqui de CIT, para falar um pouco mais a fundo sobre o nosso papel na transformação digital e também na transformação dos meios de pagamento. Bom, o CIT, né? Esse ano a gente completa 105 anos de presença no Brasil, de um total de mais de 200 anos de história da empresa, né? Nós estamos presentes em 98 países, 23 deles na América Latina, o que nos faz o banco mais globalizado do mundo. Com esse network, a gente atende clientes em mais de 160 países. A gente movimenta por volta de 4 trilhões de dólares diariamente. Temos a capacidade de realizar transferências e pagamentos em mais de 25 moedas, né? E a combinação dessas capacidades permitem aos nossos clientes o diferencial de centralizar suas tesourarias com o CIT em mais de 100 países, né? No Brasil, em particular, somos o maior banco americano com mais de 100 bilhões de dólares em ativos. Somos focados em atendimento a clientes corporativos e institucionais, que é uma fortaleza do banco nesses vários anos de atuação, né? E nesse contexto, a gente atende investidores, grandes e médias empresas, famílias de alta renda e governos, né, que utilizam nossos conhecimentos especializados a nível local e global, né, para manter crescimento e progresso econômico. Atuamos com um portfólio completo aqui no Brasil, de produtos e serviços financeiros, em todos os mercados que a gente opera, né?
seja trade finance, cash management, tanto local e internacional, custódia, derivativos, câmbio, project finance, M&A, operações estruturadas e também no mercado de capitais, tanto em emissão de equity quanto debt. Com isso, deixa eu passar a palavra ao Leandro Quintal, para complementar um pouco do nosso contexto no Citi. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Acho que eu vou complementar rapidamente aquilo que o Matheus comentou. A experiência de estarmos em 98 países tem nos ajudado muito, né, nas discussões relacionadas a essa transformação digital e nos meios de pagamento, né? Então, como exemplo, a gente pode citar especificamente o tema de pagamentos instantâneos, no qual o banco já opera em mais de 23 países, né, com essa solução. A gente tem feito conversas com os nossos times globais, justamente para trazer a experiência que a gente tem tido nesses mais de 23 países que a gente já vem operando, para aproveitar, por exemplo, toda a transformação que também está ocorrendo no Brasil, seja mercadológica ou seja aí liderada pelo regulador, né? Então, essa transformação digital, o banco é um dos líderes de algumas iniciativas globais, como o Matheus comentou, em alguns países como China, Reino Unido e Índia, tá? Em conversas com o regulador, em conversas com clientes, em conversas com o mercado. A gente tem um grande entusiasmo com tudo isso que vem acontecendo, do ponto de vista de transformacional. A gente entende que para o país é extremamente benéfico, aumenta a concorrência, né, traz oportunidade para todos, né, para os novos entrantes, para bancos de nicho, para os próprios bancos de varejo, né? A gente entende que vai ser uma oportunidade grande para a gente atuar em novos segmentos, em novos nichos de mercado. E assim, o banco tem procurado, junto ao regulador, junto aos clientes, trazer essa experiência e estar comprometido com tudo que vem pela frente aí, não só aqui do ponto de vista mercadológico, mas do ponto de vista também de suportar clientes, suportar governo, suportar regulador, no que a gente puder ajudar para que o Brasil tenha essa transformação e continue na vanguarda de todas essas transformações que não são novas para nós, né? A gente vai abordar isso um pouco mais na frente, mas o Citi sempre teve uma participação muito relevante nessas discussões, baseado na experiência que a gente tem aí em mais de 98 países. Então, Camila, eu passo aqui de volta para você e agradeço aqui a oportunidade da gente dividir um pouco dos conhecimentos e da experiência que a gente tem como Banco Global. Perfeito. Muito obrigada, Leandro e Matheus, mais uma vez, por ter nos proporcionado essa oportunidade que realmente, como vocês já começaram a citar, e 1h30 para isso acaba sendo pouco, mas o objetivo vai ser a gente abordar da forma mais ampla possível e transparente o assunto, compartilhando com vocês os lados dos desafios, e tem muita oportunidade aí para negócios novos, tal como o Leandro já começou a mencionar. Então, vamos lá, sobre a sequência do evento, eu vou apresentar os palestrantes que terão apresentações individuais e no final a gente fará algumas discussões em forma de debates, onde todos participarão. Para os convidados, fiquem à vontade de enviar perguntas através do chat da nossa plataforma, que as mesmas vão ser recebidas pela organização do evento e encaminhadas para mim. Bom, acho que é isso em termos de organização. Sobre os palestrantes, então, nós temos o Carlos Brant, ele é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Nós temos a Ana Paula, vice-presidente de produtos da Mastercard Brasil e Cone Sul. Nós temos, então, o Leandro, diretor de produtos e canais digitais do Citi, e o Pedro Castanheira, Country Head do Mercado de Crédito do Brasil. Gostaria, então, de solicitar a primeira apresentação para o Carlos, por favor, que vai abordar o PIX e essa mudança toda trazida por ele no mercado corporativo. Por favor, Carlos.
Camila, muito obrigado pelo convite. Agradeço aí, então, ao IBEF e também ao CIT aí por proporcionar esse espaço aqui para a gente ter um diálogo bastante aberto, bastante transparente sobre o tema, né, para que a gente possa refletir e trocar ideias aí sobre o que vem e sobre os impactos do PIX, né, acho que é um tema bastante importante. Eu também queria deixar aqui meu bom dia especial a todo mundo que nos acompanha agora, saudar também meus colegas aqui de mesa, né, o Pedro, o Leandro, a Ana Paula, e também ao Matheus aí que fez algumas considerações iniciais aí na abertura do nosso bate-papo aqui. E como Camila falou, né, o diálogo aqui é transparente. Transparência é uma palavra-chave aqui nesse processo, né, algo que a gente colocou como um valor, como uma diretriz desde o início do projeto. Que a gente, de fato, estabeleceu uma interação com a indústria, uma interação com os agentes de mercado de uma forma ampla, inclusive mais do que propriamente aqueles prestadores de serviço de pagamento. Então, a gente dialogou bastante também com empresas de advocacia, né, escritórios de advocacia, com consultorias especializadas no tema, enfim, com vários stakeholders aí que, de fato, ao longo de todo esse processo, junto com todas as instituições financeiras, instituições de pagamento, associações, contribuíram imensamente aí para chegarmos onde estamos, né? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, passando muito rapidamente aí por algumas considerações iniciais, algumas partes bem gerais do PIX, de forma muito rápida, porque presumo que todos já conheçam exatamente o que significa o PIX, e a gente vai ali gastar um pouquinho mais de tempo com os aspectos que dizem respeito e que têm uma ligação maior com o segmento corporativo, com o segmento empresarial. Tá? Se a gente puder ir para a primeira tela, então, passando aí, como eu falei, de uma forma muito rápida pelas considerações iniciais, a gente tem no próximo slide o contexto geral aí do surgimento do PIX, né? O PIX ele nasce nesse contexto que já foi mencionado aí nas falas iniciais de uma transformação digital, né? De uma revolução muito evidente que está acontecendo a nível mundial, e olhando aí para os instrumentos hoje existentes, né? O papel moeda completamente incompatível com esse nosso cenário tecnológico e os vários outros instrumentos que a gente tem de forma eletrônica, apresentando em variados graus aí algumas lacunas, alguns pontos em que a gente tem oportunidades claras aí de melhoria, de avanços para fazer frente a esse cenário de transformação digital, né? O PIX chega nesse contexto mais amplo e tem algumas características que são aí mostradas no próximo slide, né? O PIX ele então será rápido, né, instantâneo, um pagamento que é realizado em pouquíssimos segundos, de ponta a ponta, que vai ser fácil, ou seja, muito conveniente, intuitivo para ser realizado, muito seguro, versátil, no sentido de que ele acomodará aí todos os casos de uso, né, tanto envolvendo pessoas, quanto envolvendo empresas, quanto envolvendo governo, né, muito importante essa característica da transversalidade do PIX. Vai estar disponível a qualquer momento, né, então ele será plenamente disponível 24/7 por 365, com baixo custo, né? Ele foi concebido desde o início para ter o menor custo possível, justamente para proporcionar, para ser um vetor de redução de custos para realização de pagamentos no nosso país, e num ambiente extremamente aberto que propicia a competição, a inovação, e que propiciando a competição e junto com o baixo custo do próprio ecossistema, ele forma aí o cenário mais amplo de redução de custo como um todo nas transações de pagamento. E, por fim, ele vai ser integrado no sentido de integrar a transação financeira com as informações que cursam junto com aquela ordem específica de movimentação financeira. Esse ponto, especificamente, é extremamente importante para as empresas, extremamente importante para o governo, porque é fundamental, não, pela chave fundamental para viabilizar, para maximizar todo o potencial
de automação de uma forma mais ampla, né, de STP, de Straight to Processing, de conciliação de pagamentos e por aí vai. No próximo slide, então, só para fechar essas considerações iniciais, de forma muito rápida, o Pix ele vem para ser mais uma alternativa de pagamento para as pessoas, para os agentes econômicos de uma forma geral, né, para as empresas, para o governo, sem nenhum objetivo aqui de acabar com o dinheiro, apesar de ter um objetivo claro de eletronização de pagamentos, de trazer aí todos os benefícios dessa migração do papel para o eletrônico, e também para complementar a cesta de instrumentos eletrônicos hoje disponíveis aí, né, dos cartões de crédito, de débito, do boleto, do TED, do DOC, enfim, é mais uma alternativa. Entrando aí, então, na próxima sessão, que entra mais a fundo nos pontos que fazem mais conexão aí com a realidade empresarial. No próximo slide, a gente começa com o Pix no comércio eletrônico, o Pix no e-commerce. Então, ele tem algumas características que potencializam enormemente a sua utilização nesse ambiente de e-commerce. Né? Uma primeira característica é a da segurança, né? Os mecanismos de segurança que estão associados aí ao Pix, em especial utilizando toda a capacidade dos smartphones e ligado aí a soluções de autenticação provida pelas instituições financeiras, né, utilizando ali reconhecimento facial, utilizando biometria, enfim, utilizando ali esses recursos tecnológicos para que a gente consiga ter efetivamente um instrumento de pagamento que provê toda a segurança nas transações não presentes, nas transações nesse ambiente de e-commerce. Né? A gente sabe que muito se tem evoluído em relação à segurança nesse ambiente, mas ainda há lacunas relevantes, né? Principalmente quando você olha ali para pagamentos que são realizados apenas com a inserção de dados, sem muita autenticação e sem muitos procedimentos que levem a uma maior segurança nesse ambiente. Um outro ponto aqui é o da confirmação imediata, né? Se a gente olhar para um instrumento que é bastante utilizado no e-commerce, que é o boleto, a gente tem aí a situação de a empresa estar aguardando a confirmação desse pagamento por 2 dias, e se a pessoa, ou enfim, quem estiver fazendo aquela comprar, por exemplo, na sexta-feira à noite, ele vai ter que aguardar até segunda, até terça-feira, para ter essa confirmação de que aquele pagamento foi realizado, e tudo isso gera, então, um custo enorme para a empresa, não só de incerteza, mas também de processos que têm que ser realizados ali, como a gestão de estoques, né? Ou seja, a gente tem a necessidade de a empresa minimamente separar pelo menos um percentual daquelas transações, porque existe um percentual já conhecido de mercado de desistência, de não realização daqueles pagamentos que são feitos por meio do boleto. Então, tem essa necessidade de separar pelo menos o percentual que normalmente se concretiza daquelas vendas, para depois da confirmação do pagamento voltar aquilo tirar daquela separação de estoque, proceder ao envio, enfim, todo um processo que gera um custo enorme para essa cadeia. Né? E, por fim, a questão da automação no envio do produto. Né? Ou seja, a gente tem, com essa confirmação imediata do pagamento e com toda a informação que cursa no ecossistema, a possibilidade de já receber esse pagamento sem nenhuma incerteza de que o cliente vai ter que, em algum momento posterior, realizar aquele pagamento é feito na hora, e as informações possibilitam, então, essa solução de receber já imediatamente, de forma automática, procede ao envio do produto. Então, é uma solução bastante interessante para ser utilizada no e-commerce por essas características. No próximo slide, a gente tem aí a API Pix, né? Ou seja, aqui é outro tema bastante importante, principalmente nesse segmento de empresas e do governo também, o governo um utilizador aí que vai ter bastante relevância nesse contexto da padronização da comunicação entre os sistemas automatizados, entre os softwares, entre as empresas de automação e a própria instituição financeira, o próprio prestador de serviço de pagamento. Né? Então, está sendo padronizada aí uma API,
que a gente vem chamando de API Pix, com várias funções, né? E eu listo aqui 3 dessas funções que são relevantes nesse primeiro momento. A função de recebimento imediato, a função de recebimento em situações de cobrança e a função de envio de pagamento. Vou falar rapidamente em cada uma delas aqui, mas basicamente, se a gente olhar para a primeira função, recebimento imediato, né, a gente tem ali um cliente realizando uma compra num ponto de checkout ali físico, né, no nosso exemplo aqui, e para que essa empresa gere ali o seu QR Code dinâmico por intermédio desse sistema, ele vai até o prestador de serviço de pagamento numa dinâmica padronizada, né, numa API padronizada para configurar, para apresentar esse QR Code dinâmico para o pagador. Esse pagador realiza ali confirma a sua transação, realiza seu pagamento, e quando esse pagamento é recebido na conta da empresa ali, o sistema de automação vai ali novamente, por intermédio dessa mesma API, para confirmar esse pagamento e ter a confirmação ali no ponto de checkout, podendo viabilizar essa confirmação, inclusive em múltiplos checkouts, para que a gente tenha ali uma experiência muito fluida no pagamento nessas situações em que a empresa utiliza, de fato, um sistema automatizado, um software específico ali. A função recebimento de cobrança, ela vai agregar, então, à função recebimento imediato, algumas características que são necessárias para se trabalhar com a função cobrança, né, com a situação de cobrança. A cobrança, ela vai ter ali, normalmente, enfim, em regra, uma data de vencimento, né? E essa data de vencimento X, ela vai estar ali apresentada para o cliente. Esse cliente pode realizar o pagamento nessa data de vencimento, mas eventualmente pode realizar após o vencimento e eventualmente pode realizar antes do vencimento. Então, todos os cálculos e as consequências do pagamento após e antes do vencimento, né? Como o cálculo de juros, de multa, como o cálculo de desconto, se for antes do pagamento, vão estar ali padronizadas e incorporadas dentro dessa segunda função. E a terceira função, ele sai um pouco desse lado do recebimento, vai um pouco do lado do envio, né? E vai padronizar todo esse processo de iniciação do pagamento, né? Onde a empresa ali precisa iniciar o pagamento e tem o seu sistema interno ali, tem o seu RP que vai até a instituição financeira para justamente levar as informações e automatizar toda essa iniciação de pagamentos, tudo isso numa dinâmica padronizada dentro de uma API definida pelo Banco Central. E aí no próximo slide, outro ponto também bastante importante, né, que até eu puxo do slide anterior, das situações de cobrança, o Pix ele vem trabalhando para ter dentro do seu ecossistema também uma dinâmica de utilização do Pix para situações de cobrança na sua plenitude, né? Então, no primeiro momento, a gente tem a função mais básica e necessária, né? Uma condição necessária, mas não suficiente para a gente atingir todo o potencial em sua plenitude, aí, mas do agendamento, né? A possibilidade do cliente definir a data em que esse Pix vai ser efetivamente realizado. Então, o Pix é um meio de pagamento que tem o potencial, a capacidade de ser instantâneo, mas também ele pode não ser instantâneo e pode ter uma data futura ali com agendamento. Existe, como a gente mencionou no slide anterior, né, a padronização, né, dessas questões de pagamento antes e após o vencimento. Nesse momento inicial, num modelo não garantido, né, significa que a pessoa vai poder agendar esse pagamento numa data futura, mas a qualquer momento ela vai poder cancelar esse agendamento, e se ela não cancelar, esse Pix vai estar vinculado à existência de fundos naquela data específica, né? Se não tiver os fundos, se não tiver ali um limite para a realização daquela transação, esse Pix simplesmente não vai ser realizado. Mas na agenda evolutiva a gente tem ali várias funcionalidades agregadas para apresentação eletrônica, para facilitação de todo esse processo de cobrança, para viabilizar também a questão de protestos, enfim, tem várias outras funcionalidades que estão sendo agregadas para, de fato, potencializar a cobrança. E também, como um segundo ponto, o que a gente vem chamando aí de Pix garantido, né? Toda uma sistemática onde esse agendamento vai trazer consigo uma garantia de recebimento para o recebedor, de que naquela data futura
ainda que o pagador não tenha recursos disponíveis ou que, de alguma forma, ele não consiga realizar o pagamento, esse recebedor vai, de fato, receber os seus recursos. No próximo slide, a gente tem uma outra funcionalidade bem interessante, aí, que é o Saque Pix, que vai viabilizar nas empresas, de uma forma geral, nos estabelecimentos comerciais, né, o saque, né, o cash out ali por clientes dessas empresas, né? Então, basicamente, a experiência que vai ser dada é muito similar à experiência do Pix, né, a ter ali uma leitura de QR Code, a ter uma confirmação, uma autenticação, como é feito no Pix normal, e tudo isso está sendo definido em conjunto com a indústria, né, em interação com o nosso Fórum Pix, para ser lançado no final do primeiro trimestre de 2021, né, iniciando as suas operações ali no segundo trimestre de 2021. Né? Então, possibilitando ali o reuso do dinheiro pelos estabelecimentos comerciais, viabilizando muito ali a redução de custos com essa gestão de numerário e também possibilitando eventual aumento de fluxo de clientes ali, porque capta clientes pela conveniência, né? O cliente pode entrar ali no estabelecimento comercial, realizar suas compras e também satisfazer a sua necessidade eventual de dinheiro espécie, tudo de uma vez só, em um lugar único. O próximo slide, a gente traça aqui um pouco o panorama do potencial transformacional do Pix, em especial falando aqui da jornada do cliente, né? A gente olha muito para as características, principalmente de custo, de velocidade, etc., mas o que a gente percebe, e a gente já vê nos nossos diálogos, muitas empresas já internalizando essa visão e já tendo ações efetivas e planejamentos concretos aí para alterações aí no seu modelo de negócio no que diz respeito à jornada do cliente, mas o potencial ele extrapola simplesmente aquela dinâmica de pagamento, né? Ele traz também um potencial benefício que vai além da realização do pagamento propriamente dito, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vem discutindo é o potencial de fim das filas, né? Se a gente vê, tem até um colega que fala para mim, o Pix deveria ser definido como um instrumento que vai acabar com as filas, né? Mas, enfim, é só uma brincadeira dele que ilustra um pouco dessa característica, porque quando a gente se depara ali com situações onde o cliente está realizando uma compra física e tem que aguardar ali por 10, por 15, por 20 minutos apenas para realizar o pagamento, porque você tem um afunilamento ali no checkout, né? A gente vê muito isso em restaurantes self-service, onde todo mundo termina mais ou menos no mesmo horário e aí vai fazer o pagamento ali. Esse pagamento tem que ser realizado no caixa, porque tem que entregar o dinheiro, porque tem que utilizar uma maquininha ali para passar o cartão, e geralmente o estabelecimento vai ter 2, 3, 4 pontos de checkout, maquininhas, etc., mas tem muito mais pessoas do que maquininhas ou do que operadores ali, então você causa esse afunilamento e uma fila. Você vê isso também em lojas de varejo, etc., né? Então, você tendo ali, basicamente, o dispositivo individual de cada um para iniciar o seu pagamento, você faz com que todo esse afunilamento ele passe a não ser mais necessário. A gente pode evitar todo esse custo que não é só da empresa, mas é um custo das pessoas também, porque estão perdendo seu tempo ali, que poderiam estar produzindo, que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar se divertindo, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão ali apenas aguardando para realizar um pagamento, né? Então, um outro ponto aqui, indo ainda no checkout, é a eliminação do ponto de checkout, né? A gente já vê algumas empresas indicando aí que vão simplesmente acabar com aquele espaço destinado ao checkout, né? Ou seja, que está ali para simplesmente apresentar a maquininha ou receber, ou, enfim, que em algumas situações ocupam ali 10, 20% do espaço físico da loja para estar destinado especificamente ao checkout, né? Com isso, você tira esse espaço, aproveita esse espaço para fazer o seu negócio mesmo, né, o business da empresa ali, apresentar seus produtos, enfim, e você tem uma dinâmica de realização de pagamento que não precisa necessariamente desse espaço, né? Um outro ponto é o da devolução facilitada.
o Pix ele tem uma dinâmica de devolução ali imediata, instantânea, não só do valor total, mas também do valor parcial. Então, se eventualmente o cliente desistir ou tiver algum problema num item específico, tudo isso é feito de uma forma bastante facilitada também. Isso tudo gera a redução de conflitos entre a empresa e o estabelecimento comercial decorrente do processo de pagamento. Outro dia a gente estava conversando com uma empresa que nos reportou aí que basicamente 70% do tempo do call center dessa empresa era destinado a resolver questões relacionadas ao pagamento, em que muitas vezes a questão, a insatisfação do cliente era por uma dificuldade da empresa identificar corretamente o pagamento ou da tempestividade de se identificar aquele pagamento, né? Então, a gente simplesmente retira todo esse conflito e, obviamente, também reduz os custos, porque esse call center ele passa a ser 70%, nesse caso específico, menos demandado. No próximo slide, a gente tem aí esse contexto da pandemia, né? Infelizmente, estamos vivenciando esse cenário, e a gente tem aí uma dinâmica de crescimento exponencial do e-commerce. A gente já falou um pouco aqui do potencial do Pix no e-commerce, mas a exigência de pagamentos rápidos pela necessidade de girar de fato a economia e pela necessidade de gestão ali da liquidez nesse contexto de desaceleração econômica que vem sendo especialmente ali nos primeiros meses ali da pandemia, e essa necessidade também de pagamento sem contato, né? O Pix ele utiliza para autenticação dispositiva do próprio usuário, então ele simplesmente não precisa do contato físico, como em alguns casos ele é necessário, né, em outros instrumentos. No próximo slide, a gente só dá essa informação aí, e talvez essa visão de que o Pix ele tem uma característica que ajuda a retomar o crescimento, né? Claro que ele não vai ser o responsável, longe disso, né? Acho que tem muito mais coisas aí a serem feitas para que a gente efetivamente retome o crescimento, mas o Pix ele vai ajudar nesse processo, né, de suporte à atividade econômica, com seus ganhos de eficiência, com a redução de prazos, com a agilidade, com a redução de custos, com a redução de custo de dinheiro. Então, ele entra aí também como mais um vetor aí de apoio à retomada do crescimento do nosso país. E no próximo slide, a gente tem, então, o nosso cenário aí de rumo ao Go Live, né? Estamos muito próximo da entrada em funcionamento do Pix, a 54 dias do nosso Go Live pleno, 16/11. Temos aí alguns marcos ainda a serem ultrapassados aí até o nosso Go Live amplo, né? A partir do dia 5/10 a gente tem o registro das chaves Pix, a partir do dia 16/10 a gente, na verdade, no dia 16/10 a gente encerra todo o processo de adesão das instituições. Então, quem terminou até 16/10 e foi bem sucedido vai ser considerado apto, quem não terminou volta aí para a janela de homologação de dezembro. No dia 3/11 a gente já inicia as operações do Pix efetivamente, com a transferência financeira acontecendo de fato ali no modo de soft opening, com algumas restrições de horário e com também restrições de quantidade de clientes embarcados, e no dia 16/11 a gente tem um Go Live amplo. E por fim a gente tem aí no próximo slide a informação de que não paramos por aí, né? O Pix ele está aí com essas características que foram mostradas a partir do dia 16/11, mas várias outras funcionalidades, vários outros produtos já estão na agenda evolutiva, que eu destaco apenas 3, mas a gente já tem aí mais de 20 itens aí dentro da nossa agenda evolutiva, e certamente vai ser uma agenda viva, vai ser uma agenda que vai ser construída junto com a indústria e olhando também muito para necessidades de pagadores e recebedores, mas destacando 3 aí, a gente tem o pagamento de duplicata eletrônica no Pix, né, algo que vem sendo trabalhado e que é bastante relevante, especial com a regulamentação que a gente teve aí recentemente da duplicata eletrônica. O Pix nos marketplaces, ou seja, viabilizando aquele modelo de negócio que hoje tem sido bastante crescente aí no nosso país, e claro que é um fenômeno mundial também, essa entrada dos marketplaces,
e do débito automático no Pix, né? A funcionalidade onde você tenha a possibilidade da empresa entrar ali e fazer o débito, claro, com todas as regras, com toda a padronização a ser definida ainda. E eu paro por aqui, fico, além de agradecer a todos aí pela atenção aí, por ter nos acompanhado durante essa apresentação, eu fico aqui à disposição para a gente dialogar, para a gente conversar, e vai ser um prazer aqui conversar com os demais colegas. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Foi uma excelente apresentação, já temos bastante perguntas relacionadas, mas eu vou passar a palavra para o Leandro primeiro, ele vai falar de transformação nos meios de pagamento, a gente aborda o tema individual e, na sequência, eu incluo as perguntas. Fique à vontade para os convidados continuarem fazendo aqui pelo chat. Por favor, Leandro. Obrigado, Camila. Se tiver apresentação, eu inicio. Bom, fazer acho que uma rápida introdução enquanto a apresentação sobe aqui. Acho que realmente faço das palavras da Camila aí, acho que o Carlos trouxe bastante informação importante. O objetivo aqui dos próximos 10 minutos aqui é passar um pouco de uma visão, né, de onde está vindo essa transformação, como que a gente tem visto essa transformação, quais são os impactos que ela pode trazer, né, e tudo isso vai se conectar muito com os temas principalmente aí de pagamento instantâneo, Open Bank, que vem aí pela frente, que vai transformar bastante coisa aí dentro do nosso país também, tá bom? Bom, vamos lá. No próximo slide, a gente traz aqui, por favor, aí, no próximo slide, a gente traz aqui justamente um pouco da visão de como que a tecnologia acelera as mudanças, né, ou tem acelerado as mudanças, né? Isso acho que vale, como o Carlos comentou aqui, isso vale no âmbito global, mas que impacta, a gente tem visto muito acelerado aqui no país, né, por N pilares, né? Então, a gente vê o uso de dados, né? Então, projetos transformacionais como esse que a gente está discutindo do Pix, ele traz essa oportunidade de dados, de tráfego de dados dentro dos ecossistemas, né? A gente vê toda a discussão do real time, as tecnologias mobile, contactless, que estão cada vez mais sendo utilizadas, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? A gente vendo cada vez mais o uso desse tipo de tecnologia, uma internet, né, uma rede cada vez mais segura, então tem uma preocupação com segurança aqui, e o advento das APIs, né? Acho que esse é um tema importante, o Carlos citou aí dentro do contexto do Pix, a gente vê já muito uso desse tipo de tecnologia, de conectividade, né? Aqui no banco a gente já tem uma biblioteca grande de APIs aí globais, inclusive algumas já replicadas para o país, e a gente tem investido, e a gente vê o mercado muito investindo nisso, né? Obviamente que é uma transição, né? Por exemplo, quando a gente mergulha aqui no Brasil, a gente ainda tem alguns padrões mais tradicionais de trocas de conectividade, mas cada vez mais a gente entende que com os projetos transformacionais, o uso desse tipo de tecnologia vai passar por um momento de transição, mas cada vez mais eles vão ter que ser acelerados, né, a implementação deles pelas empresas, pelos ecossistemas, para justamente consumir com uma maior velocidade todas as informações e as possibilidades que essa transformação traz, né? E isso leva, na nossa visão, a uma mudança no modelo de negócio, né, dos N negócios que a gente pode discutir, as mudanças regulatórias, né, que a gente tem visto, puxado muito pelos reguladores, e muito na mudança de expectativa, seja dos clientes corporativos, consumidores, nós mesmos, né? A expectativa nossa muda, né? O comportamento nosso está mudando. Então, no próximo slide, eu queria abordar justamente a primeira mudança em modelos de negócio que a gente tem visto, né? A gente tem a tecnologia e a preferência dos consumidores, a gente tem visto algumas cadeias tradicionais serem rompidas aí, né, ou sendo disruptivas no modelo que ela opera hoje, né? Então, do modelo tradicional das cadeias de suprimento, a gente está vendo cada vez mais um relacionamento direto, às vezes de um produtor por meio de um marketplace, ou às vezes de um produtor diretamente com o consumidor.
E aí corrobora um pouco com o que o Carlos comentou, né, de como que um projeto como o Pix pode impactar esse relacionamento, né, muda esse tipo de relacionamento, traz uma possibilidade diferente dentro dessa mudança de modelo nesses negócios, né? E, obviamente, quando a gente fala de preferência de consumidor, a gente está falando do advento de novas tecnologias. A gente está falando do uso de mobile, de tecnologias contactless, como eu já comentei. Tem muito de inovação digital, né? Como que a gente digitaliza tudo isso, como que a gente digitaliza esse relacionamento nessas novas possibilidades de negócio. Os métodos de pagamento alternativos, né? A gente tem visto muita coisa surgir, né, muito ecossistemas sendo usuários desses novos métodos de pagamento, né, e a conectividade real-time. E eu volto a reforçar todo o tema de como que as empresas, né, vão evoluir, ou como essa discussão de usos, por exemplo, das APIs por negócios tradicionais que, na linha do tempo, devem evoluir para o uso de uma tecnologia para eles poderem consumir essas informações de uma maneira mais rápida e tomar uma decisão diferente, e isso, consequentemente, vai impactar o negócio deles, seja do ponto de vista de caixa, seja do ponto de vista de informação, seja do ponto de vista de logística, né? Então, essa é uma visão também que a gente traz nessa mudança do modelo de negócio, tá? No próximo slide, a gente vai abordar um ponto de vista mais regulatório, né? E aqui eu trago um pouco do que eu comentei no início, né? O Brasil, acho que sempre foi considerado, inclusive nas conversas que como Banco Global a gente tem lá fora, um país que sempre esteve à frente de alguns de sistemas financeiros no mundo, né? Então, se a gente considerar a mudança do sistema de pagamentos brasileiros lá em 2001, foi uma grande mudança para nós, né? No qual a gente começou a ter uma transação mais instantânea, né? Que foi o advento da TED. E por aí veio, né? Uma série de mudanças ao longo desses anos, e eu acho que a gente tem uma grande mudança, né, aqui que a gente está discutindo, que é a implantação do pagamento instantâneo por meio do Pix no país, que traz mais um marco importante dentro dessa vanguarda do país, né? E quando a gente discute os modelos globais em países que a gente tem discutido justamente por conta do Pix aqui, da implementação do Pix no Brasil, a gente vê o Brasil muito alinhado e trazendo muita inovação dentro desse novo ecossistema que a gente está implementando, né? Então, quando a gente vou dar alguns exemplos de pilares aí que a gente escuta lá fora e que a gente está extremamente alinhado também com o que está sendo feito aqui no Brasil, né? O tema de interoperabilidade, que é super importante, a questão da transação eletrônica, privacidade de dados, que eu acho que isso é um tema super relevante dentro da nossa agenda hoje, a supervisão colaborativa dos ecossistemas, não só do regulador, mas de outras entidades, associações, o tema de cybersecurity, segurança nessas transações, e o tema de padronização, como o Carlos comentou. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto, né, e acho que o Brasil está nesse caminho dessa padronização das informações, né, como o Carlos comentou, o tema das APIs, do QR Code de cobrança, dentro do contexto do Pix, é uma coisa que a gente vê e que o Brasil está. E eu acho que o mais importante disso tudo, né, a gente vê que, por exemplo, um projeto como o Pix, a gente está aproveitando, né, e essas são palavras até que a gente ouviu dos nossos parceiros globais, que o país aproveitou o que era de bom de vários outros países que já implementaram soluções parecidas como essa, né? E que eu acho que dá a oportunidade da gente explorar, né, de uma maneira diferente e inovadora, por exemplo, um projeto como esse que a gente está implementando aí no final do ano, que o regulador está puxando a agenda para implementar no final do ano. Então, essas mudanças regulatórias também traz muita oportunidade, traz muito, né, abertura do mercado, traz a concorrência e traz muita possibilidade de transformação e inovação dentro desse ambiente de meios de pagamento, tá? No próximo slide, a gente aborda justamente um pouco da expectativa do cliente, né? Então, cada vez mais, até nós como consumidores, né, e os clientes corporativos também, eles buscam muita conveniência, segurança e essa experiência digital, né? A gente, como consumidor, a gente traz para o nosso ambiente corporativo essa experiência que a gente está tendo lá na ponta, né, como consumidor final,
né? Então, o que a gente enxerga hoje, né? Hoje, até agora, a gente estava num mundo né, muito de processamento batch, como o Carlos também comentou, né? Uma liquidação de um boleto de cobrança que a empresa só vai ter a informação talvez no dia seguinte ou em 2 dias. A gestão de caixa diário, ela tem um modelo hoje mais tradicional de ser feito, né? A gente tem toda a disponibilidade ainda restrita, né? Às vezes dentro do, vamos dizer, dos dias úteis da semana, e a gente enxerga, né, alguns pilares importantes, né? Como eu já comentei, toda a implementação do pagamento instantâneo, o tema do Open Bank, as APIs que vão dar a possibilidade, ou já dão a possibilidade de um consumo de informação mais rápido e tomada de decisão mais rápida, e justamente o uso desses dados, né, para você tomar uma decisão mais inteligente e mais efetiva para o seu negócio. Então, a gente vai para um modelo, né, que a gente está falando aí de 24/7, cada vez mais instantâneo, que você vai ter que gerenciar essa sua liquidez de uma maneira diferente, você vai ter essa informação e você vai ter a disponibilidade de fato ali no seu caixa imediata, né? Você vai ter que aí pensar em como que você pode usar esses dados de uma maneira mais inteligente, e tem todo o tema de segurança, tá? Então esse é um pouco de uma visão de uma transformação que a gente tem acompanhado, né, lá fora, mas que eu entendo que a gente está tendo uma oportunidade muito grande, né, de fato, de implementar muita coisa, inclusive diferente do que a gente tem visto lá fora. Tá? A gente tem visto, obviamente, muita coisa acontecendo também, mas a gente entende que o mercado brasileiro, até por característica, né, inovadora dele, e não de agora, mas já do passado, como eu comentei ali na régua regulatória, a gente vai ter uma oportunidade, acho que imensa, de inovar e de transformar, baseado, seja em iniciativas inovadoras que as empresas, mercados, fintechs, startups têm trazido, bancos, empresas para o mercado, ou seja, dessa agenda regulatória que vai dar essa oportunidade de, acho que, de complementar e alavancar muito dessa transformação de meios de pagamento aqui no país, tá bom? Camila, eu paro por aqui, eu agradeço também a oportunidade, agradeço aqui também a participação de todos aqui e passo a palavra para você. Perfeito, Leandro. Obrigada. Muito boa, ótima apresentação, muito complementar. Estou aqui me segurando para não começar o debate, mas vamos para a sequência de apresentação individual com a Ana Paula, por favor, que vai abordar a evolução dos arranjos de pagamento associados, né, às novas tecnologias disponíveis no mercado. Bom dia, gente. Camila, me confirma se você me ouve bem. Eu estou ouvindo com alguma intermitência vocês, só para garantir, tá bom. Bom, gente, também um prazer, um grande prazer estar aqui. Eu me apresentando um pouco melhor para vocês, estou na Mastercard, sou responsável pela área de produtos aqui para Brasil e alguns outros países da América Latina. E a gente chama a área de produto e inovação, porque, de fato, a grande missão de uma área como essa é trazer constante inovação para o cliente final, seja ele uma pessoa física, seja ele uma empresa. A Mastercard, a gente vai falar um pouquinho de evolução nos arranjos de pagamento, mas eu queria começar até falando um pouco sobre o que é exatamente o papel da Mastercard nessa história toda, né? Só para a gente, porque aí o que a gente vai conversar, o que eu vou trazer para vocês aqui é muito complementar ao que o Brant já falou, a que o Leandro falou também. A Mastercard, no nosso arranjo, na verdade, a gente sempre fala que ele é composto de 4 partes. A gente precisa de 4 partes para que um pagamento aconteça. A gente precisa de um estabelecimento comercial que tenha associado a ele um adquirente, né, para receber esses pagamentos. A gente tem uma pessoa, uma empresa que precisa fazer esse pagamento, e um banco emissor que provê a esse cliente um meio de pagamento, né? E a gente, na Mastercard, a gente está no meio dessas 4 partes, garantindo que esses pagamentos fluam com tecnologia avançada para garantir não só que a transação aconteça em segundos, mas com segurança também. A gente já falou bastante aqui, e é óbvio para todo mundo, que a maneira como a gente consome hoje, de fato, mudou e vem mudando bastante. Se a gente lembrar até não muito tempo o que era a indústria de meios de pagamento, né? Como a gente passava o cartão uns anos atrás e como a gente hoje usa um cartão
como a gente vê crescimentos exponenciais e grandes dessa indústria ao longo dos anos, mesmo em momentos mais recessivos da nossa economia. Então, mostra realmente que a gente precisa colocar nas mãos do consumidor de forma constante produtos e soluções que atendam as expectativas que mudam a cada momento, né? A gente não pode perder esse ritmo de forma nenhuma. O que a gente sempre fala aqui na Master é que o pilar básico, a gente tem duas questões super importantes que são o cerne da nossa, vamos dizer assim, da nossa missão. Primeiro, realmente garantir que a experiência do usuário seja a melhor possível para que ele consiga usar qualquer meio de pagamento que ele venha a escolher e essa experiência tem que estar calcada em segurança, né? Então, quando a gente fala aqui que o mundo ele está mais remoto, mais conectado, quanto mais remoto, quanto mais conectado, mais mecanismos de segurança a gente precisou desenvolver ao longo desses anos, porque é muito mais fácil para a indústria como um todo, para o estabelecimento comercial, receber um pagamento de uma pessoa que ele está vendo aí na frente, né? Diferente de receber um pagamento remoto com uma pessoa não, como que a gente chama de cartão não presente. Se a gente for passar para o próximo, complementando isso, o que a gente vê na verdade, é uma sociedade a transformação digital, né? É uma sociedade que já se transformou digitalmente e vem se transformando ao longo dos últimos anos. A gente tem as nossas mãos, como a gente já ouviu hoje aqui, os smartphones todos. O Brasil é um país absolutamente penetrado, né? Todo mundo usa esse device. Acesso à internet também é uma coisa que tem crescido bastante no Brasil. E a gente sabe que a conectividade, essa transformação digital, na verdade, é uma demanda do próprio consumidor final, que já usa aquele smartphone como quase uma extensão da sua pessoa. Esses smartphones trouxeram possibilidades de que a gente tivesse acesso à informação na hora que a gente precisa, que a gente conseguisse consumir na hora em que a gente precisa, que a gente conseguisse tomar a decisão através das melhores ferramentas, porque a gente tem hoje à disposição ali, tanto desde redes sociais até ferramentas de busca. Isso acontece de forma online, real time, ou seja, o consumidor ele ficou mais ele tem mais acesso a tudo isso, mas ele também ficou mais exigente, né? Isso faz com que a gente, na indústria de meios de pagamento, também precise se adaptar a uma realidade que vem vindo, porque a gente hoje tem indústrias que são que tem tecnologia como a sua base, e é o nosso caso, em transformação constante. Vamos passar para o próximo slide. A gente sabe que a pandemia acabou, e eu queria só trazer alguns números para vocês, para mostrar que essa transformação digital, o acesso do consumidor às ferramentas como um smartphone, internet, o uso constante de todos os aplicativos que a gente tem à nossa disposição hoje para questões do nosso dia a dia, para questões sociais, de entretenimento, mas também para questões mais sérias e importantes, como nossa vida financeira, os nossos pagamentos, a gestão dos nossos investimentos, a gestão dos nossos gastos. Durante a pandemia, a gente fez algumas pesquisas para entender como é que o nosso consumidor estava se encarando essa realidade, o que a situação de isolamento trouxe, como que isso mudou esse comportamento que já era uma realidade. Se a gente olhar os últimos, pelo menos 3 anos, a gente já via o comércio eletrônico crescendo a uma velocidade de mais ou menos 2 vezes e meia a velocidade de crescimento das transações com contato, né, as transações presenciais. Isso porque já existia, realmente, os marketplaces foram evoluindo, os estabelecimentos comerciais foram colocando à disposição do cliente a compra online, mas na pandemia, o que a gente viu foram esses números que vocês estão vendo aí. 75% dos clientes com quem a gente conversou afirmaram que aumentaram o uso de pagamento digital. Né? Então, isso porque, de novo, já vinha crescendo mais de 2 vezes mais rápido, mas a pandemia fez com que a necessidade fez com que isso acelerasse, tanto do lado do consumidor, que precisou fazer suas compras e continuar consumindo de forma remota, quanto do lado do estabelecimento comercial, que obviamente se adaptou a essa realidade e precisou, aqueles que não estavam preparados, se prepararem para oferecer para o seu cliente final os seus produtos e serviços, né? Desde a comida até a farmácia. 61% afirmaram que testaram um novo tipo de pagamento, ou seja,
inovaram, experimentaram. E aqui tem um parênteses aqui que fala que a gente está falando de pagamento por aproximação ou um pagamento digital. Os pagamentos por aproximação deram um boom, também já vinham crescendo no país. A gente tem um parque preparado, né? A gente tem as maquininhas todas já há algum tempo no Brasil bem preparadas, aptas a receber pagamento por aproximação. E como tudo que a gente vê em meio de pagamento, existe uma evolução natural. A gente prepara o parque, as tecnologias chegam, permitem uma evolução, a gente prepara um parque, o consumidor já tem aquela predisposição a usar, porque ele sabe, porque ele também evolui com a gente, e aí a gente tem uma questão educacional, de começar a abranger esse tipo de pagamento. Então, os pagamentos para aproximação também vinham crescendo exponencialmente no Brasil, mas a pandemia também acelerou essa questão, né? E a gente viu que em março, por exemplo, os pagamentos para aproximação foram 4 vezes maiores do que março do ano anterior. Em junho, a gente bateu o recorde, a gente nunca tinha tido tantas transações por aproximação no país quanto tivemos em junho. E continuamos crescendo. Então, eu acho que aqui são bons exemplos de como o nosso consumidor, como o consumidor brasileiro, está aberto, quer, usa bastante, a gente sabe disso, ferramentas digitais, e como a gente tem como indústria uma obrigação de atender esse consumidor final e garantir essa segurança. 56% afirmaram que mudaram comportamento de pagamento, né? Quer dizer, mais da metade, quase 60% disseram, olha, eu fazia de um jeito, faço de outro. E aqui a gente tem um pouco de tudo, tem deixar de usar dinheiro, a gente viu bastante isso acontecer, eu ia no caixa do banco, não vou mais, eu ia no ATM do banco fazer um pagamento, não vou mais, então a gente viu que isso aconteceu bastante no nosso país. E 50% concordam que o uso de novas tecnologias aumentou durante a pandemia. O que a gente acredita aqui, como suma desse slide, é que isso veio para ficar. Uma transformação que já vinha acontecendo, ela foi acelerada e quem experimentou gostou e vai adotar e vai passar a adotar esses meios de pagamento. Existia, obviamente, uma necessidade, ainda existia uma parte da população que precisava aprender, gerar essa confiança. Isso aconteceu durante a pandemia e a gente sabe que quando a gente conversa com o consumidor, ele entendeu e aí o próximo passo é explorar um pouco mais e fazer uso desses aprendizados que ele teve durante a pandemia. Vamos mudar para o próximo slide, onde a gente traz um pouco as questões que eu comecei a falar aqui no comecinho, que são as questões essenciais. Para a gente evoluir junto com o consumidor, a gente tem que lembrar que as jornadas de consumo se tornaram mais complexas. Hoje você consegue comprar com um relógio, você consegue comprar com praticamente qualquer device que você tenha nas suas mãos. Isso traz oportunidades, obviamente, traz complexidade. Mas uma coisa que a gente sempre lembra e sempre conversa na Mastercard é que a experiência de pagamento, antes a gente falava muito de checkout, e a gente quer melhorar sempre o checkout, o pagamento por aproximação, é uma experiência que quando a gente olha lá fora e que a gente sabe que a gente está trazendo para o país, e o país está adotando, por exemplo, nos meios de transporte, né, como é mais fácil aproximar e pagar com qualquer cartão que você tem na sua mão. Aqui a gente está falando que não necessariamente a gente tem um checkout. Às vezes, a experiência de consumo, e cada vez mais, a experiência de pagamento, ela está embedada no consumo propriamente dito do bem de serviço. Então, imagina que quando você antes pegava um táxi, pagava o táxi no final da corrida, agora você paga antes de entrar no táxi e já sai do táxi com essa corrida tendo sido paga. A experiência de consumir e de pagar, elas estão absolutamente sinérgicas. E aí, é importante que e aí a gente vê como várias empresas de transporte, de entrega de comida, marketplaces, vem transformando a experiência do usuário, não é diferente na indústria financeira. E essa experiência do usuário que se torna cada vez mais exigente, porque tem tecnologia nas suas mãos, porque sabe usar tecnologia, é um diferencial competitivo, né? Mas, claro, e para a gente na Mastercard, a condição sine qua non para garantir que o usuário vai continuar usando meios eletrônicos de pagamento é a confiança. E a gente tem a obrigação de prover essa confiança. A gente precisa autenticar esse usuário, o Brand falou um pouco disso. A gente tem ferramentas de tokenização para garantir que o meio de pagamento dele não vai ser fraudado. Então, aqui a gente está falando de uma evolução natural que vem acontecendo, mas que, de novo, está calcada em segurança. Então, hoje, imagina que você consegue deixar o seu cartão armazenado no Uber, ou no Rappi, no Mercado Livre, ou no iFood, e você tem confiança de deixar seu pagamento, porque na hora que você for pagar, você praticamente nem sente
você sabe que você já deu um passo por causa de todo esse arsenal de tecnologia que está por trás, né? No próximo slide, a gente fala rapidamente, então, de pagamento em tempo real, que é uma evolução natural de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ok, tudo é instantâneo, tudo acontece rápido, eu tenho tudo às minhas mãos. 75% dos brasileiros, em outra pesquisa que a gente fez, disseram que querem realizar pagamento em tempo real. 53% deles disseram, olha, eu queria muito que isso estivesse embedado na minha experiência diária. Eu gostaria de usar isso nas minhas redes sociais, nos meus aplicativos de mensagem. E aí, a gente falou um pouco de futuro. Tá bom, vamos olhar para 10 anos para frente. O que você acha que vai acontecer? 55% disseram, olha, a gente espera que as transações financeiras aconteçam em tempo real. 42% disseram, a gente acha que as lojas não vão mais aceitar dinheiro. Tá? Essa é a perspectiva do consumidor. E 27% esperaram que podem realizar pagamento em tempo real através até das suas assistentes virtuais. Ou seja, de novo, o consumidor está pronto, o consumidor quer, o consumidor demanda. A gente precisa entregar. Por último, o que eu queria, se vocês puderem passar para o último slide, falar para vocês a perspectiva da Mastercard nessa história. Muita gente fala, olha, ou tem ainda na cabeça, a Mastercard é uma empresa de meios de pagamento, é uma empresa sim, que provê meios de pagamento. A gente percebe que o nome do jogo é dar ao consumidor final a escolha. É ele que vai escolher. Cada caso de uso demanda um tipo de meio de pagamento diferente, que faça mais sentido para aquele consumidor, para aquele momento de consumo. O pedágio tem uma experiência de consumo, o transporte público tem outro, comprar uma geladeira tem outro, alugar uma casa no Airbnb tem outro. Então, o que a gente acha é que a gente fala de multi-rail, porque a gente está falando de trilhas de cartão de crédito, sim, mas a gente já avançou para o mundo de conta para conta, né? Então, a gente tem experiências em vários países, mais de 40 países, onde a gente opera com pagamentos em tempo real, seja no que a gente chama no Mastercard Send, que é o nosso produto de pagamento em tempo real, que passa pelos trilhos de cartões tradicionais, mas a gente também tem experiência com a Vocalink, que usa transações via trilhos de conta corrente. De novo, aqui o que vale para a gente como Mastercard é continuar aprendendo, é continuar se desenvolvendo, é continuar investindo em tecnologia, é continuar deixando o consumidor, seja ele uma empresa ou uma pessoa física, no centro. A decisão é dele. A gente precisa prover a melhor experiência possível na hora em que ele precisar e garantir que a segurança é condição sine qua non. Então, acho que é por aí que os esquemas de meio de pagamento vão continuar evoluindo e, sem dúvida, a tempo real chegou porque tinha que chegar, porque a gente está maduro, porque a gente tem tecnologia, porque a gente pode usar dados, inclusive, para prevenir fraude, para garantir essa segurança, e a gente consegue, então, garantir que o consumidor vai ficar feliz, vai ficar seguro com o que a gente tem à disposição dele. Eu agradeço a vocês e eu espero que a gente consiga continuar debatendo aqui quando a gente chegar no momento das perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigada por ter nos passado esse conforto, né? Muito bom ouvir essas palavras. Vamos lá para o próximo, Pedro Castanheira, que vai falar agora da relação com as fintechs e o mercado de crédito. Por favor, Pedro. Obrigado, Camila. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí o convite da IBEF, do patrocinador o Citi, por esse espaço, para a gente debater um pouco sobre um tema tão relevante para a nossa realidade como o PIX, né? Eu aproveito aí também para cumprimentar aí os companheiros de mesa, o Carlos, do Banco Central, Leandro e Matheus, do Citi, e Ana Paula, da Master. Bom, eu estou aqui como representante das fintechs, né? Então, só para brevemente me apresentar, eu sou o Pedro, eu sou um executivo do Mercado Pago e eu lidero a unidade de crédito dentro do Mercado Pago. Se você puder passar para o próximo slide. Então, só para falar rapidamente do Mercado Pago, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o Mercado Pago é o braço de fintech do Mercado Livre. O Mercado Livre é um dos principais marketplaces da América Latina, tem um valor de mercado aí que está transitando em volta de 53 bilhões de dólares, sendo, portanto, uma das empresas mais valorizadas da América Latina atualmente. E boa parte desse valor reside justamente no braço de fintech que está representado pelo Mercado Pago. No próximo slide, eu tenho um panorama super rápido do que é o Mercado Pago, né? Então, hoje é uma das principais fintechs da América Latina e o Mercado Pago, na verdade, é uma confluência de vários negócios diferentes e ao longo da minha apresentação aqui eu vou comentando como o PIX pode impactar em cada uma dessas pecinhas que a gente separou
e também fazer um paralelo aí com os impactos nas demais fintechs. Para começar, o Mercado Pago é o meio de processamento de pagamento, na verdade, do Mercado Livre, né? E como o Carlos bem comentou aí na apresentação dele, acho que a gente vai ter um impacto bastante relevante do Pix no e-commerce, né? Trazendo um pouco mais de racionalidade e eficiência para como os e-commerce operam hoje em dia. Depois, o Mercado Pago também é uma solução de meio de pagamento para outros e-commerces, que não necessariamente vendem pelo Mercado Livre, mas eventualmente podem ter um site próprio que processam seus pagamentos com o Mercado Pago. Além disso, a gente tem uma peça do negócio importante, que é o negócio das maquininhas, que processam pagamentos de cartão de crédito e débito. A gente aí, só um dado relevante, vendeu no último trimestre aí 1 milhão de maquininhas, sendo aí um dos principais vendedores de maquininhas da América Latina. Nós também temos um negócio de carteira digital, então temos aí, ao longo do segundo trimestre, tivemos 10 milhões de pagadores únicos no nosso ecossistema. E, por fim, a gente tem também um braço de crédito que vem ganhando cada vez mais notoriedade e relevância dentro do grupo. A gente, conversando com os nossos clientes, vê que uma das principais necessidades hoje em dia, sobretudo no Brasil, é a escassez de crédito, né? Então, a gente está também, pouco a pouco, endereçando esse tema, e a gente acredita que o Pix aí vai ter impacto em todas essas dimensões, inclusive no lado de crédito. Passando para o próximo slide, a realidade de pagamentos instantâneos para todas as fintechs já é uma realidade há algum tempo, né? E a gente tem fomentado aí o ecossistema de pagamentos com código QR já há algum tempo. No Mercado Pago, a gente tem trabalhado aí em todos os países da América Latina que a gente tem presença, não só no Brasil, para desenvolver uma rede de aceitação de pagamentos com código QR. E o que eu tenho notado quando eu saio, às vezes, para almoçar perto de casa, eu vejo que cada vez mais eu observo que os estabelecimentos têm várias soluções de pagamento de código QR, né? Cada um com a sua fintech. Então, tem lá o do Mercado Pago, muitas vezes tem mais de 3, 4 soluções para o comprador pagar com código QR, e eu acho que o Pix vai trazer alguma racionalidade para esse sistema, né? Na medida que vai permitir que essas carteiras digitais interoperem entre si sob o mesmo track. Então, isso deve trazer eficiência e facilitar um pouco a vida tanto do estabelecimento como também do comprador. Passando para o próximo slide, um outro aspecto relevante que eu acho que o Pix vai impactar o Mercado Pago, como também outras fintechs, é o mundo das maquininhas. E esse impacto não é tão óbvio. A gente tem visto, dentro do Mercado Pago, cada vez mais as maquininhas também aceitarem pagamentos com código QR, né? A gente implementou as funcionalidades nas maquininhas e viu outras credenciadoras fazendo o mesmo, e a gente está vendo um aumento de adoção enorme de pessoas que vão pagar, vão fazer uma compra na maquininha e preferem usar o código QR e não o plástico, né? Então, certamente todo o parque de maquininhas que a gente vê aí no Brasil pode servir também como um canal de captura de transações de Pix também. Tá? Passando agora para o slide seguinte, eu acho que o impacto talvez que mais me deixa animado aqui, né, no longo prazo, realmente é o impacto em crédito. O Pix tem a gente acredita que vai ter uma função espetacular em democratizar e universalizar aí o acesso financeiro, né, principalmente as camadas da população que estão hoje mais marginalizadas do sistema, na medida que traz racionalidade e barateia os custos do sistema. E eu acho que isso, no longo prazo, vai trazer impacto muito relevante em crédito, né? Então, eu acho que também o inverso também é verdadeiro. Eu acho que o crédito pode também ser uma ferramenta interessante de fomento ao Pix. Acho que os players aí todos têm um papel interessante de estimular a adoção e a utilização do Pix. Eu acho que as soluções de crédito podem desempenhar um papel muito importante nesse sentido.
Para concluir o meu pedaço aqui, e aí trazendo um slide bastante resumido, né, de como o Pix pode afetar e trazer oportunidades para as outras fintechs que estão no mercado, acho que o primeiro impacto aí é realmente em um potencial aumento na base de clientes, né? O Pix, ele traz de forma muito contundente mais competição para o ecossistema, e eu acho que vai ganhar e vão prevalecer aí os negócios que tiverem a melhor proposta de valor para o seu cliente. Então, nessa medida, a gente acredita aí que as fintechs podem ter um canal, uma oportunidade interessante de aumentar a base de clientes. Eu acredito que um outro impacto muito relevante vem no aumento do volume de pagamentos, né, digitais. O Pix, ele barateia, sem dúvida nenhuma, o volume de pagamentos que é realizado diariamente no Brasil. Eu acho que as fintechs podem se beneficiar também nesse lado. E, por fim, eu acho que talvez o aspecto mais benéfico para o Brasil como um todo vem do lado da inclusão financeira. Acho que todos aqui já comentaram um pouco sobre isso, mas sempre vale destacar que a gente vê uma parte ainda bastante relevante da população que está à margem do sistema, e eu acho que o Pix, ao trazer racionalidade e baratear os custos, também provoca essa digitalização desse segmento que hoje está marginalizado, e eu acho que as fintechs também podem exercer um papel relevante endereçando essa camada da população, né? Bom, do meu lado é isso. Eu agradeço novamente aí o espaço, e agora passo a bola de volta aí para a Camila para a gente começar o debate. Legal. Muito obrigada, Pedro. Muito bom ouvir dessa evolução toda no lado de crédito. Acho que estou tentando aqui agrupar, muito bom, a gente teve uma série de questionamentos que boa parte deles já foi respondido ao longo da apresentação de vocês. Então, buscando agrupar os principais temas, vou pedir para acho que o Leandro, abordar um pouco como essas novas tecnologias e soluções todas que vocês comentaram, não só o Pix, mas os outros meios existentes também, podem trazer ganhos para o ecossistema B2B e B2C. Porque acho que algumas perguntas são, né, como, enfim, o e-commerce, tendo o lado de varejo atacadista, vai lidar com essa nova solução, as empresas, tem, né, toda uma questão de ajuste no sistema, de repente precisar de parceiro homologador, alguma coisa assim, tem ajustes internos de RP, tem uma série de coisas. Então, explica, por favor, no B2C, B2B, tipo, como isso tudo influencia de forma resumida as nossas vidas. Tá bom. Bom, vamos lá. Obrigado, Camila, pela pergunta. Eu, do ponto de vista, acho que de impacto, né, vou separar a resposta, acho, em duas, né. Eu acho que, para as empresas tradicionais, eu acho que é um momento de transição, né, e o desafio é como que a gente, né, como que o mercado em geral, os players do mercado, podem ajudar essas empresas a, de fato, a consumir essas novas tecnologias, né, como eu comentei. Você tem o advento das APIs, então, por exemplo, né, todo o Pix aí, ele tem como base, né, a utilização das APIs, e como que a gente pode, né, ajudar as empresas a terem, nesse momento de transição, mecanismos para poder consumir essa informação e utilizar desse tipo de solução. Eu acho que aí, consequentemente, você vai ter um ganho no relacionamento, seja empresa-empresa ou seja empresa-consumidor final, né? Mas vamos focar nessa transição de empresa para empresa, como, por exemplo, isso impacta no dia a dia dela, do caixa dela, né? Ela vai ter informação mais rápida, ela vai ter a disponibilidade mais rápida, ela vai ter como conciliar mais rápido esse recebimento, né? Vai poder impactar a logística dela, né? Nesse relacionamento B2B também, tá? Então, eu entendo que existe uma série de oportunidades, mas que as empresas e os players de mercado que vão prover esse tipo de solução vão ter que suportar esse momento de transição, porque não é um momento imediato, né, na minha visão,
de uma empresa que está acostumada a trabalhar tradicionalmente com alguns modelos de conectividade, ele passar a trabalhar com um novo modelo mais instantâneo, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, mas que eu acho que é uma grande oportunidade, tá? Eu acho que aí vamos dizer, um cerne dessa discussão, tá? E, consequentemente, estão todos os impactos que eu comentei aqui, que eu acho que todos nós comentamos, né? Uma experiência melhor também dentro do B2B, eu entendo que a gente pode levar uma experiência melhor para esse relacionamento, né? Uma racionalidade maior, como o Pedro comentou, também para esse relacionamento entre as empresas, uma disponibilidade de informação e de caixa melhor, né? Que pode impactar logística, principalmente, né? Quando a gente fala que você vai ter essa informação mais rápida, mais detalhada, inclusive, para você reconciliar com mais rapidez, com mais detalhamento, e já impactar, por exemplo, uma logística de uma empresa, né? Eu acho que isso tem um impacto, inclusive, econômico muito grande, né? Eu acho que essa é uma oportunidade grande. Eu acho que, do ponto de vista do B2C, acho que o Pedro comentou muito bem, a Ana também trouxe, tem todo o tema do e-commerce aí envolvido, né, dessa mudança de comportamento que eu comentei dentro lá da minha apresentação, que a gente vê, né, essa cadeia de suprimentos tradicional ela sendo rompida, né, com as novas tecnologias, e eu entendo também que existe aí uma oportunidade, aí eu acho que é mais clara essa relação, né, de como que também, né, um consumidor final pode utilizar desses novos meios de pagamento, seja o Pix ou outras modalidades que estão surgindo aí, para justamente, né, ele fazer uma compra e imediatamente, né, o marketplace ou um produtor que a gente tem visto muito indústrias tradicionais indo também diretamente ao consumidor final, né, poder liberar, por exemplo, uma mercadoria imediatamente, porque ele também vai ter essa informação, ele vai ter um acesso mais fácil a esse consumidor final, com essas novas tecnologias, e também vai ter uma maneira de liberar mais rápido todo esse relacionamento, a mercadoria ou a informação, enfim, o que seja, para esse consumidor final que está consumindo aquele produto. Tá? Então, essa é um pouco da minha visão que eu trago aqui para essa pergunta. Legal, e na parte de escopo, podemos falar que está incluído impostos, pagamento para fornecedor estrangeiro, como fica essa parte de pagamentos que envolvem câmbio? Tá, eu entendo que, assim, aí o Carlos também pode, acho que, me corrigir ou me complementar. Os padrões que a gente está adotando no país e toda a discussão que a gente tem da abertura do mercado de câmbio, por exemplo, vão nos proporcionar já uma possibilidade, né, da gente poder ter o uso de um pagamento instantâneo depois no cross-border, né? A gente tem visto isso em outros países, né? O Citi já tem operado nessas soluções, quando a gente fala, por exemplo, em transferências do Reino Unido, por exemplo, para a Ásia, a gente já tem operado, a gente tem visto essa interoperabilidade e já tem solução para isso, né? Então, a partir do momento que os nossos projetos, sejam regulatórios ou projetos de mercado, estejam estandarizados aí com as principais tecnologias e modelos do mundo, consequentemente, quando a gente tem uma mudança, por exemplo, de uma abertura de um mercado de câmbio, a gente vai poder, por exemplo, ter o uso de um pagamento instantâneo cross-border, né? Essa é uma visão que a gente tem aqui do nosso lado do banco, né, de oportunidade para advento de novas tecnologias. Tá. Legal. Daí, Carlos, na verdade, já puxando um outro assunto, como você e daí os demais com vontade também de complementar, entendem que a competitividade no mercado, né, na relação de instituições financeiras de varejo, que já tem capilaridade, uma participação relevante no mercado, versus essas instituições financeiras de nicho de atacado e até novos entrantes de fintechs e bancos digitais vão reagir num contexto aí mais amplo de mercado. Legal, Camila. Acho que é uma questão aí bem interessante para a gente abordar, né? Por quê? Porque o Pix ele é um arranjo de pagamento, mas ele certamente deve trazer alterações significativas junto com, e não o Pix sozinho, né, mas o Pix como um dos pilares aí, junto com outras ações regulatórias,
ele pode trazer sim, alterações significativas no cenário de competitividade do mercado financeiro como um todo. Né? Não à toa que o projeto está sendo considerado estratégico já há algum tempo, né? Ele está na agenda BC+, desde a gestão do presidente Ilan, e agora está na agenda BC-Hash, aí na gestão do presidente Roberto, mas ele está no pilar competitividade dessa agenda estratégica do Banco Central. Né? Isso não é à toa, e ele é liderado pelo time do qual eu lidero aí, que é uma estrutura organizacional dentro do Banco Central que é responsável por competição e estrutura do mercado financeiro. Né? Então, só por essas alocações aí, acho que a gente já pode trazer uma mensagem importante aí para todo mundo. Né? Mas, enfim, a transformação digital por si só, ela já impõe uma nova dinâmica de mercado, né? Ela sozinha já traz aí um componente importante, né, sobretudo aí com a entrada das fintechs, dos bancos digitais, né, que eles somente estão funcionando aí de uma forma ampla, de uma forma segura, com o advento aí da Lei 12.865, né, que trouxe aí bastante segurança jurídica, bastante conforto para que essas instituições pudessem funcionar adequadamente, né? E claro, com as resoluções e com as instruções normativas aí que são editadas, que foram editadas ao longo do tempo aí pelo Banco Central. E de forma complementar, o Banco Central trabalha ativamente para retirar qualquer configuração de mercado que represente, que signifique uma barreira à entrada, né? A gente tem aí e uma barreira não só à entrada, mas uma barreira à competição efetivamente, né? Ou seja, agentes que já estão dentro do mercado, mas que eventualmente encontram ali numa determinada configuração uma barreira significativa à competição, né? Então, um exemplo disso é a própria oferta do SACPix, que vai entrar aí a partir do ano que vem, né? Que faz com que as redes proprietárias de saques que os bancos aí de rede têm, né, eles passem a funcionar como uma conveniência para o seu cliente, mas sem necessariamente representar ali uma barreira à entrada ou uma barreira à competição, né, porque hoje, basicamente, a gente ainda tem uma demanda por cash out ali, por saque, né, presente aí para as pessoas em geral, né. Então, nesse sentido aí, eu acho que as fintechs, os bancos digitais, eles poderão oferecer esse serviço de cash out e dessa forma, poder competir numa condição mais igualitária, né, num ambiente mais igualitário com as instituições de rede, né? E também a tecnologia, a possibilidade de retirada de intermediários, de ineficiências, né, que a gente pode trazer o exemplo dos convênios, né, o exemplo da arrecadação de tributos, de taxas governamentais, onde a gente tem ali basicamente uma rede de intermediários funcionando aí nessa cadeia, que basicamente hoje eles não agregam valor nenhum, são agentes ali que são, vamos chamar assim, desnecessários. Eles vão possibilitar que bancos de atacado, que outras instituições aí que atendam nichos específicos, eles possam efetivamente explorar os seus nichos de uma forma melhor, né? Ganhando dessa forma aí redução de custo e ganhando com isso competitividade. E aí pegando um pouco o gancho do que o Pedro falou na sua apresentação, né? Acho que vai prevalecer aquelas instituições, né? Aqueles agentes que efetivamente oferecerem uma melhor proposta de valor para o seu cliente, né? É isso que acho que a competição vai trazer. A gente tem visto aí, de uma forma geral, principalmente nos últimos anos, algumas fintechs ocupando um espaço, né, ocupando alguns vácuos, vamos falar assim, no próprio processo de pagamento estrito sensu, né? Ou seja, algumas lacunas existentes, seja de velocidade, seja de conciliação, da necessidade de conciliação, ou seja, processo efetivo de pagamento ali que tinham alguns buracos, vamos chamar assim, e que essas fintechs acabaram ocupando esses espaços e fazendo com que
a cadeia de pagamento efetivamente fosse complementada, né? E agora o que a gente tem, talvez numa visão aí de futuro, né, o que a gente tem é o próprio ecossistema estando todo complementado, né, tendo essas características todas de velocidade, de capacidade de conciliação, etc. E aí o desafio das fintechs acho que vai ser esse, né? Ou seja, olhar para o que realmente agrega valor além dessa cadeia de pagamento estrito sensu, né? Como oferecer mais valor, e eu acho que isso vai direcionar bastante aí e a atuação das fintechs e vai selecionar quem vai efetivamente prevalecer e aqueles que vão ter menos sucesso, né? Isso é uma visão pessoal minha. E para finalizar, só para complementar um pouco do que o Leandro falou em relação aos pagamentos cross-border, né, os pagamentos transfronteiriços, acho que nesse momento, como acho que todos sabem, né, o Pix ele nasce como um ecossistema de pagamentos doméstico, né, não realizando ali pagamentos transfronteiriços, mas sim com o complemento aí de toda a modernização do marco legal cambial e do infralegal também, que virá na sequência. A gente já constrói o Pix com toda a padronização técnica, com todos os padrões, inclusive de comunicação, de mensageria, para fazer uma interconexão com outros ecossistemas de pagamentos instantâneos do mundo, né? A gente já tem, inclusive, conversas, né, ainda preliminares, ainda prospectivas, vamos chamar assim, com outros reguladores, com outros ecossistemas, para, numa visão de futuro, adotar esse passo complementar e viabilizar, sim, um pagamento instantâneo transfronteiriço por intermédio do Pix. Perfeito. Muito bom. Infelizmente, a gente está no limite do tempo aqui. Acho que para respeitar a agenda de todo mundo, eu vou precisar começar os agradecimentos e encerramentos. Gostaria realmente de agradecer muito vocês. Tinha uma lista de inúmeras perguntas, boa parte já foi abordado. Enfim, é bom porque cria oportunidade para o IBEF continuar desempenhando esse papel, né, de fomentar as discussões desse tema e esclarecer como isso impacta na vida financeira de todos nós. Então, eu queria agradecer muito pela presença de vocês hoje, por todos os convidados. Né, espero que tenhamos atendido as expectativas e um ótimo dia para todos. Vou passar a palavra para os agradecimentos finais de cada um. Por favor, Leandro. Bom, Camila, eu agradeço também a participação de todos, a oportunidade. Acho que foi extremamente enriquecedor escutar aqui a visão de diversos players, né? Acho que é super importante, e a gente ter a oportunidade de dividir aí com todo mundo que teve a oportunidade de participar aqui dessa live. Eu agradeço aí a Ana Paula pela visão da Mastercard, ao Matheus pela introdução, ao Pedro pela visão aí da parte de crédito, que eu achei super importante, e ao Carlos também por ter trazido essa visão de como que o Pix impacta, né, esse ambiente corporativo, mas sem também deixar de trazer a visão um pouco de futuro aí do que vem pela frente também com toda essa transformação. Tá? E você, Camila, aí por intermediar e liderar toda essa discussão aqui para nós. E a todos que estão na linha. Tá? Agradeço a participação de todos. Ana, por favor. Está no mudo. Foi um prazer escutar todos vocês. É sempre no mudo? Não, me falando. A princípio já abri o microfone, tá bom? Então tá bom. Não, agradecer só complementar aí as palavras do Leandro, dizer que foi um prazer e sei que é sempre pouco tempo para falar de um assunto tão legal, mas aprendi bastante, gostei de ter ouvido outras perspectivas, já tinha ouvido bastante o Brandt em outras ocasiões e o Banco Central, então vamos rumo aí a uma nova etapa, né, que vai trazer bastante competitividade, inclusão financeira, que acho que é o que a gente precisa no país. Perfeito. Obrigada, Matheus. Complementando para não me alongar, também achei a discussão muito rica, então fica aqui o meu agradecimento tanto ao IBF quanto a todos os participantes e, obviamente, aos panelistas que fizeram essa discussão ser enriquecedora para todos. Obrigado. Obrigada, por favor, Pedro.
Vou chover no molhado aqui, queria agradecer novamente aí a todos os participantes e todos os companheiros de mesa aqui, e aproveitar para parabenizar aí o Banco Central pela iniciativa, né, a agenda de BC+, realmente, que é super progressista e acho que tem um impacto bastante relevante no país. Concordo, obrigada, reforço a parabenização e Carlos, à vontade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa mesa tão diversa aqui, tão complementar e de alto nível aqui para a gente bater esse papo aqui e trocar ideias. Obrigado também, Camila, Pedro, aí pelas palavras aí de elogio. De fato, a gente tem se empenhado bastante aí para criar um melhor ambiente de negócios aí no segmento financeiro, que vai certamente aí beneficiar, esperamos, né, assim a gente espera com todo esse esforço que vem sendo empreendido aí por muita gente, um melhor ambiente para toda a sociedade, né? Agradeço então também a todos os colegas aqui que participaram, né, Ana Paula, Leandro, Pedro, também ao Matheus, por, de fato, trazer aí visões complementares, acho que representam um pouco da própria característica da transversalidade do PIX, né, de que o PIX vai atender a empresas, vai atender o segmento empresarial, atacado, vai atender a fintechs, vai atender as pessoas, e também tem oportunidade aí inclusive para quem não atende ali diretamente a seus clientes, né, o caso aí da Mastercard, que tem muito a contribuir aí nesse ecossistema. A gente já conversou bastante aí ao longo do tempo aí com a Master, com vários representantes, sempre uma conversa muito boa, muito construtiva, e essa visão de que não só a Master se atém ali a um determinado trilho, a um determinado instrumento, mas que representa de fato ali uma empresa que agrega valor aos serviços de pagamento de forma ampla, certamente tem muito a contribuir aqui no ambiente do PIX também. Então, agradeço a todos também por ter acompanhado, deixo aqui um abraço e um bom dia para todos. Ótimo, muito obrigada a todos novamente, bom dia, com isso encerro o evento. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.